Gravando. Boa noite a todos. Somos o Grupo Espírita Irmã Marisa, localizados em Osasco, no Jardim Cipava. Estamos reunidos nesse momento para realizarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Estão me ouvindo? Sim. Vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos nos ligando ao alto, nos ligando a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nos ligando à pátria do Evangelho e ao plano maior. E serenos que já estamos, vamos deixando que a centelha divina de Deus que habita em cada um de nós, a nossa luz interior, que ela se some umas às outras, com todos os irmãos que fazem parte nesse momento desse Evangelho. Formando uma luz muito intensa, um campo vibratório de muito amor, de muita gratidão a Deus, por estarmos todos reunidos em seu nome. Em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima e de todos os irmãos que conosco comungam com o Evangelho de Jesus. E assim, nessa sintonia de agradecimento, nós vamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida aqui no plano terrestre, pela oportunidade da reencarnação, pelo conhecimento da doutrina espírita, por tudo que Ele nos provê, por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecidos a todos os irmãos que caminham conosco, nos ajudando na nossa evolução espiritual. E com a prece que Jesus nos deixou, nós vamos dando por iniciado mais esse Evangelho no lar. Pai nosso, Criador nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa todas as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim o seja, graças a Deus. E agora vamos passar a palavra ao Eurípides, não, ao Floreal, me desculpe, que vai trazer para nós a explanação do Evangelho desta noite. Boa noite a todos. Antes de iniciar uma questão técnica, eu pediria que todos colocassem os seus microfones no mudo, porque se algum ruído tiver na casa ou no celular, acaba interferindo na gravação. Então, todo mundo. Envolvidos por esta prece que a Célia muito bem conduziu para todos nós, nesse clima de harmonia e de paz, vamos nos conectando ao Pai, vamos colocando a figura meiga do Mestre Jesus em nossos corações, vamos receber um abraço afetuoso dos nossos mentores e vamos pedir ao Pai luzes para o entendimento do trecho que iremos estudar nesta noite e forças
para que possamos colocá-lo em prática nessa nossa vivência, dessa nossa encarnação, para que possamos, num processo de evolução, estarmos melhores amanhã do que estamos hoje. O capítulo de hoje é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, instruções e informações trazidas pela espiritualidade maior no século XVIII. O tema de hoje, causas atuais das aflições. O tema de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já vamos começar falando sobre o título do capítulo. Bem-aventurados os aflitos também pode ser traduzido em algumas passagens como felizes os aflitos. E vamos entender por que os aflitos são felizes, porque pode parecer bastante estranho essa passagem no Sermão do Monte do Mestre. Causas atuais das aflições. Item 4 e 5. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis,
porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo, como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução as suas boas resoluções para o futuro. Muito bem. Kardec, como sempre, muito brilhante nessa definição, ele nos traz uma questão para refletirmos. Todas as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, são frutos, essas causas de aflições são frutos de duas possibilidades: causas anteriores e causas atuais das aflições. Nós, os espíritas, temos a tendência de olhar para todos os males e ficar imaginando o que poderíamos ter feito em vidas anteriores que fizéssemos com que passássemos por que passamos hoje. Como se tudo fosse responsabilidade das aflições anteriores, das vidas anteriores, das encarnações anteriores. Mas, na verdade, a maior parte das aflições que sofremos, elas são causadas por aquilo que fizemos nesta encarnação. Pela imprevidência que tivemos nessa encarnação. De podermos ter feito diferente e não fizemos. E olha que interessante, na passagem que acabamos de ler, Kardec afirma que é possível fazermos diferente, termos uma outra oportunidade. E essa encarnação, ela é uma outra oportunidade, uma nova oportunidade daquilo que fizemos nas encarnações anteriores. E se nós olharmos para o que somos, nós entendemos que nós estamos nessa encarnação porque nós nos comprometemos conosco mesmo de que viríamos para essa encarnação para fazer diferente do que fizemos na anterior. Imagina como nós fomos nas encarnações anteriores. Nós temos condições de percebermos isso. Por outro lado, e nessa encarnação, como é que nós estamos agindo? Alguns podem dizer: ah, mas fiz isso, isso é um pecado. Para o Espiritismo não existe pecado. Para o Espiritismo não existe erro. Para o Espiritismo existe o livre-arbítrio de podermos fazer tudo, absolutamente tudo,
mas tudo o que fizermos terá as suas consequências. Tudo o que fizermos de bom, teremos como resultado e colheremos coisas boas. Mas tudo o que fizermos e que não nos agrada, nós não tenhamos dúvidas de que nessa encarnação nós teremos as nossas aflições, porque foram causadas por nós mesmos. Mas nós temos uma tendência. Tempos atrás, eu participando de uma palestra, um expositor psiquiatra, ele disse que ele tinha visto uma camiseta e que tempos depois eu encontrei essa camiseta. Eu só dei o azar de ter encontrado e não comprei, para que a gente pudesse sempre usá-la como referência. E nessa camiseta estava escrito: a culpa é minha e eu visto em quem eu quero. Nós temos sempre a tendência de aquilo que nos acomete buscar causas nos outros e não nos responsabilizarmos por aquilo que nós fizemos. Se fizermos uma análise fria de cada ato que fazemos, não precisa nesta encarnação, no dia de hoje, nessas 20 horas anteriores que nós tivemos, nós vamos observar que muitas coisas nos desagradam e que poderíamos ter feito diferente. E que temos a oportunidade de fazer diferente. Ora, assim como Kardec aponta, né, nós temos a oportunidade de refazer aquilo que nós percebemos e que nós conseguimos observar que precisa ser corrigido. É aquele pensamento que nós tivemos e que às vezes nós mesmos nos perguntamos: por que eu pensei isso? Eu não deveria ter pensado isso. Por que eu senti isso quando eu vi a notícia ou quando alguém me falou algo? Eu não deveria ter sentido isso, mas eu senti, eu pensei. É possível modificar? Sim. Quando nós já não conseguimos, ou melhor, quando nós já conseguimos não externar com palavras os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nós já estamos no caminho. E quando nós conseguimos perceber que aquilo que nós sentimos e que nós pensamos não foi correto, nós já estamos no caminho da correção. Mas muitas vezes nós não conseguimos este freio. E nós falamos coisas e fazemos coisas e temos ações que não nos agradam. É momentos em que a gente fala de forma grosseira, ríspida, alta, gritando, berrando, esbravejando, que todos nós já tivemos, não um momento, mas vários momentos nesta encarnação, e da qual, após ter acontecido, às vezes segundos depois, nós já nos alertamos e nos percebemos de que aquilo não foi correto. Nós temos dois caminhos a trilhar. O caminho do orgulho e da vaidade, de perceber que cometemos o erro, e o orgulho e a vaidade ser tão forte que não nos permita dizer que nós erramos, admitir o erro, que não é o erro apontado pelo outro, mas é um erro que nós mesmos estamos nos apontando, e dizer: é possível fazer diferente, é possível pedir desculpas, pedir perdão e corrigir. Mas muitas vezes, pelo orgulho e pela vaidade, nós não conseguimos fazer isso. O outro caminho, como eu já disse, é de corrigirmos de imediato. Mas muitas vezes, como vimos, o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite de imediato. A gente engole seco, mas nós não pedimos a desculpa e nós não fazemos o acerto que deveria ser feito. Mas aquilo fica nos martelando, aquilo fica nos incomodando. Se isso nos incomoda, nós temos a oportunidade, seja em que momento for, de fazermos este acerto com a pessoa ou as pessoas que nós provocamos dissabores. Desta forma, as nossas aflições poderão ser abrandadas. Por quê?
Apesar de não estarmos mais na lei do talião, do olho por olho, dente por dente, nós ainda temos a necessidade de, quando cometemos algo, nós revidarmos de imediato. Muito poucos são aqueles que conseguem se controlar. Muitos poucos de nós temos momentos de controle. Nós temos os nossos momentos de controle, mas tem momentos em que nós não nos controlamos, nós nos perdemos e nós revidamos. Portanto, quando nós fazemos, também o outro age de uma forma não muito diferente. Por isso é importante termos clareza de que isso tudo provoca aflições no nosso íntimo ou nas nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e, em boa medida, também com os nossos colegas de doutrina. Quantos de nós já não nos magoamos com alguém ou não magoamos alguém por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, por algo que falamos ou deixamos de falar? Por isso é importantíssimo entender com o outro e nos entendermos, porque quando nós nos entendemos, nós conseguimos observar aquilo que está nos incomodando, nós temos condições de chegar ao outro e modificar as condições em que estamos nos colocando. Isso faz parte do processo do nosso crescimento, da nossa maturação, da nossa evolução, do nosso progresso. Mas podemos ter uma situação tão dolorosa, mas tão dolorosa, que chegar no último segundo desta encarnação e nós não conseguimos corrigir. Será que nós iremos arder no fogo do inferno porque cometemos um pecado e não soubemos corrigi-lo? Não. Nós sabemos pela doutrina espírita que uma boa notícia, não existe o inferno. Mas uma má notícia é que também não existe o céu. O céu ou o inferno é consequência da nossa própria consciência. A nossa consciência, quando cobra, cria um ambiente perturbador. E por isso parece que estamos no inferno. E se a nossa consciência estiver tranquila, cria um ambiente tranquilo. E por isso temos a impressão de que estamos com os anjos no paraíso. Por isso é importantíssimo criar o nosso céu aqui na Terra. E não criarmos os nossos infernos aqui na Terra. Nós precisamos fazer essas correções. E Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor e na sua infinita justiça, não nos fará passar por situações ad eternum, eternamente, por um erro cometido, ou por vários erros cometidos. A bondade do Pai nos permite retornarmos e corrigirmos os erros cometidos. Aqueles erros que nós mesmos percebemos. Como diz o texto, muitas vezes podemos cometer, entre aspas, o crime perfeito em que ninguém descobre e nós não seremos julgados pelas leis humanas. Mas esse crime, entre aspas, perfeito, ele estará gravado em nossa consciência e nós não esqueceremos. Deus saberá o que nós cometemos e, por isso, ele permitirá que nós voltemos para corrigir o erro ou os erros que nós cometemos. Por isso, é importante sabermos como que olhar para as nossas aflições e perceber nas nossas aflições a possibilidade da correção. Nós sabemos, olhando para as nossas aflições, o que é que foi que nós cometemos e que precisa ser corrigido. E com isso, podemos ter um futuro melhor, um futuro de felicidade. E por isso, Jesus está corretíssimo no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados ou felizes os aflitos. Por quê?
Porque as nossas aflições são motivos de regeneração. As nossas aflições são motivos de correção. As nossas aflições nos servem para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Por isso, nós não podemos desviar das aflições. Nós precisamos enfrentar as nossas aflições de frente, de peito aberto, buscando correção. E quando fazemos isso, nós estamos buscando a nossa felicidade. Porque nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. A felicidade é de outra ordem, como diz Jesus. A felicidade está no plano espiritual. Mas nós podemos buscar a felicidade do plano espiritual buscando a felicidade aqui no plano terreno, quando nós temos condições de olhar as nossas aflições e buscar soluções para elas. Por isso, Gandhi, que não era cristão, era hindu, uma vez perguntado, disse que se todos os livros do mundo fossem perdidos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Por isso, vamos olhar para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, da qual essa passagem, bem-aventurados os aflitos, faz parte, e vamos analisar cada um de seu trecho, cada um dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque ali está inserido todo o ensinamento que a humanidade precisa para o seu progresso. A humanidade coletiva e a humanidade individual. Cada um de nós, na nossa humanidade, buscarmos esses ensinamentos. Por isso, Jesus estava corretíssimo. Bem-aventurados os aflitos. Nós devemos reclamar das nossas aflições? Não. Nós temos que saber como é que nós passamos pelas nossas aflições. Nós devemos saber como é que nós resolvemos cada uma delas. E é isso que o Pai espera de cada um de nós. Porque quando cada um de nós estivermos corrigindo as nossas aflições, nós estaremos coletivamente corrigindo as aflições da humanidade. E com isso, fazendo com que a humanidade dê um passo. E nós estamos dando um passo coletivo, saindo das condições de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração, onde hoje ainda se sobressai o mal, mas no futuro não sabemos se com essa encarnação que estamos vivendo, e creio que não, mas que nas próximas encarnações, quando viermos como os nossos netos, os nossos bisnetos ou os nossos tataranetos, nós estaremos aqui para desfrutar de um mundo melhor, porque nós estamos deixando um mundo melhor para os nossos netos e para os nossos tataranetos, que seremos nós mesmos. Por isso, vamos construir um mundo melhor a partir do pequeno mundo em que nós vivenciamos, que é o nosso lar. É lá que nós precisamos corrigir as nossas aflições. É lá que precisamos buscar a correção daquilo que nós temos que acertar, para que nós possamos termos um futuro melhor e sermos mais felizes. Quando nós conseguirmos dar conta de fazermos com que nós sejamos felizes com os nossos, não é porque nós vamos fazer os nossos modificarem para que sejamos felizes. É porque nós vamos nos modificar e, nos modificando, nós teremos uma relação melhor com eles. Seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente de estudo ou em qualquer lugar onde nós temos as nossas desavenças. Mas principalmente nos nossos lares. Se conseguirmos dar conta de fazermos essas correções nos nossos lares, as outras serão tiradas de letra, serão muito mais fáceis. Por isso, vamos arregaçar as mangas, nos debruçarmos sobre essas dificuldades e enfrentá-las, buscarmos as soluções, buscarmos tirar as aflições para que possamos ser felizes, sermos bem-aventurados. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre com esse ensinamento que tivemos essa noite, para que possamos levar toda essa energia para cada um dos nossos lares, que neste momento sejam cobertos por um manto de luz que a espiritualidade derrama sobre nós e sobre os nossos lares. E que essa felicidade se faça presente nos lares de cada um de nós,
nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa encarnação. Que todos possamos ser felizes, fazendo os outros felizes e não querendo que os outros nos façam felizes. Felizes todos, uma boa noite e aguardamos para o próximo Evangelho. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz, harmonia, fraternidade, e para que possamos colaborar na Cris, você está mudo, começa novamente. Eu tirei do mudo, mas vamos lá. E assim, em tranquila serenidade e confiantes no nosso divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia, fraternidade, para que possamos colaborar para a construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que não conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que preservem seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos pela casa que nos acolhe, que nos oferece oportunidade de grande aprendizado e de trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos preservar em nossos melhores propósitos e vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos envolvendo a nossa irmã Paula, que fará a prece final. Eu acho que a Paula caiu. Oi, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim, por favor, abre sua câmera. Então, minha câmera parou de funcionar. Só se eu fizer a oração sem câmera, tem problema? Claro, pode fazer sem câmera. Então, tá bom. Então, vamos pedindo a Jesus, em primeiro lugar, agradecendo as falanges dos Espíritos de Luz por terem nos envolvido no Evangelho da Noite. E eu pensei em fazer a prece de Bezerra de mais do que nunca, o que nós estamos precisando é de uma cura física e espiritual para todos os nossos males e que possamos, em nome do Cristo, rogar a cura para essa pandemia definitiva. Então, vamos fazer a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos e curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejem conhecer e assistindo todos quantos apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se estenda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja, e graças a Deus. Pronto. Graças a Deus, mais uma vez. Agradecemos a todos pela participação, pelo momento de aproveitarmos a mais um Evangelho, de estarmos juntos, interligados. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a assistência espiritual e agradecemos a todos por mais uma vez estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus.